Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de técnica violonística. Eu sou o Geias. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre escalas, tá? Na aula de hoje, a gente vai tratar de maneiras diferentes de se abordar a escala, tá? Na aula passada, a gente viu que, via de regra, as escalas funcionam com uma mão direita, alternando IM, tá? Mas existem outras maneiras da gente pensar a escala. Uma delas é o que a gente vai chamar de campanella, que vai se utilizar da abordagem que a gente usa para tocar os arpejos. Então pense na campanella como uma escala arpejada, tá? E ela tem como característica um som meio que de harpa, tá? Eu vou tocar um exemplo para vocês, presente no prelúdio de Bach, da suíte 995, que vai ter esse efeito, tá? Parecido com uma harpa, e é uma abordagem muito comum nesse tipo de repertório também, ou então você pode usar como um efeito. Então perceba que eu tenho uma escala Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido. E para executar essa escala, eu usei uma técnica de mão direita, né, e a esquerda também, como se eu estivesse tocando arpejos, né? Então, aqui essa primeira sequência eu toco A, M, I, né? E aqui eu deixo os dedos da mão esquerda como se eu estivesse montando um acorde mesmo. O efeito da campanella, ele vai ocorrer sempre que eu tiver pelo menos duas notas soando ao mesmo tempo, tá? Então, lembrem-se disso. Para que eu tenha uma campanella de fato, né? Campanella significa literalmente sino, tá? Então, tem essa associação. Então, eu preciso ter duas notas soando ao mesmo tempo. Tá? E aí eu vou ter o efeito da campanella. Vamos trabalhar em cima desse trecho, tá? Como que a gente pode desenvolver? Então, a primeira coisa é a gente pensar que, como eu já falei, eu tenho uma escala que é um acorde, né? Então, vamos pensar aqui nas três primeiras notas: Mi, Ré, Dó. E na mão direita a gente vai ter A, M, I. Então vai seguir A, M, I, M, P, I, P, I. O que segue é a sequência natural da música, tá? Mas a campanella, ela tá nesse trecho. Perdão. Outra maneira peculiar de se tocar as escalas também vai ser dentro da abordagem articulada que a gente já viu, mas para a mão direita a gente vai pensar em um dedilhado que seja não binário, tá? Vamos colocar nesse termo. Então, eu posso pensar em colocar mais de um dígito, mais de dois dígitos, perdão, na mão direita para fazer assim um dedilhado, tá? Então, vou ter
um dedo a mais. Esse trabalho de mão direita ele vai ser distribuído para outro dedo, que vai gerar assim um alívio técnico, né? Você tem um descanso maior, porque você vai ter mais dedos trabalhando e, por consequência, uma folga técnica maior, tá? Então, para esse exemplo, eu separei também o estudo 7 do Villa-Lobos, tá? Então, vocês já devem estar familiarizados com esse trecho, só que agora a gente vai abordar de uma maneira diferente, tá? Para esse exemplo, a gente vai pensar na técnica PMI, tá? Então, aqui você pode estranhar a princípio, porque o polegar ele não costuma ir nas cordas agudas, tá? Então, lembrando, pessoal, que essa é uma abordagem não usual, tá? Você pode, inclusive, aproximar essa ideia de uma ideia de técnica estendida, tá? Ou, melhor dizendo, uma técnica expandida, porque é uma abordagem não ortodoxa de se fazer um proceder técnico. Então, leve isso em consideração, né? Mas tenha em mente também que é importante ter essa visão ampliada da técnica, né? A gente não precisa ter uma mente fechada e achar que tudo precisa ser feito de maneira extremamente ortodoxa, né? Ou, ou não, você pode realmente ser ortodoxo, né? Mas é uma possibilidade, na verdade, né? Ser ortodoxo ou não, tá? Então, essa abordagem que a gente vai ver agora, ela é um pouco, sim, uma técnica expandida, tá? Então, vou demonstrar uma vez para vocês, para a gente ir desmembrando as ideias por trás. Perceba que quando a gente aplica uma técnica de dedilhado ternário, a gente tem um ganho de velocidade naturalmente, né? Devido à questão da folga técnica, como eu já mencionei. Porém, quando a gente tem um ganho de velocidade, precisa se levar em consideração também o controle, tá? É muito comum que quando a gente consegue ter uma velocidade maior numa mão, a outra mão fique um pouco para trás. Então, você precisa regular isso, né? Como regular isso? Praticando lento, tá? Vamos fazer uma sessão de prática com, com o dedilhado ternário PMI, tá? Em cima do estudo 7. Bem, pessoal, é fundamental a gente pensar quando a gente está usando técnicas ternárias de mão direita na questão da acentuação, tá? Então, a gente vai ter um grupo de 4 notas que vão ser distribuídas para 3 dedos, tá? E tem um agravante também do polegar, que vai ser um dedo que vai ter maior força, como a gente já falou, tá? Então, esse trabalho com o metrônomo, ele vai servir para a gente também pensar nessa acentuação, tá? Então, tomem cuidado com isso. Perceba que eu acentuei propositalmente a cada 4 semicolcheias, né, de maneira até um pouco exagerada. Nesses momentos de prática, a gente pode se permitir tomar essas liberdades para exagerar um pouco, para assimilar melhor os conceitos que a gente está querendo. Bom, pessoal, a gente viu o dedilhado ternário aplicado em
fórmulas em figuras quaternárias. O cenário mais propício para a aplicação dos dedilhados ternários, eu diria, são em fórmulas, em figuras rítmicas ternárias também, porque você vai ter uma acentuação natural. Então, eu separei também um trecho de uma obra bastante tocada no repertório, A Flauta Mágica, do Fernando Só. E esse trecho tá lá no finalzinho da obra, tá? E é uma passagem que é rápida, né? Então, aplicar o dedilhado ternário nesse trecho favorece bastante, né? Tanto essa questão de tocar com bastante conforto e fluidez e também obedecer à acentuação que o compositor está pedindo, tá? Então, eu vou tocar o trecho para vocês observarem como funciona. Mais uma vez. Fazer uma vez lento. Bom, a sequência de mão direita, ela está obedecendo a ordem de M e P, né? Esse é um desdobramento do PMI, se a gente for colocar os desdobramentos da sequência, né? Então, perceba que eu caio com o P exatamente nos tempos fortes da figura rítmica. Então, isso causa uma sensação de acentuação muito bem marcada. Né? Isso também ajuda você na hora de ter uma fluência, né, na run. Então, leve em consideração, sempre que vocês estiverem estudando uma obra que tem uma escala ternária, em utilizar esses dedilhados ternários, tá? Bom, pessoal, separei um outro exemplo, tá? Vamos exercitar uma vez a campanela e depois uma outra proposta de como se trabalhar o dedilhado ternário. Começando pela campanela, eu separei um exemplo, tá? Uma escala de Sol maior que você pode usar para ir praticando essa ideia e tentando aplicar no repertório de vocês, tá? Então, a escala, a gente vai ter um pouco de abertura de mão esquerda, mas nada muito complexo, tá? Mais uma vez, tocar o trecho todo. Perceba que outra característica da campanela é que a gente busca aproveitar cordas soltas. Então, veja que todas as notas da escala de Sol maior que eu pude aproveitar para colocar em corda solta, foi feito isso, tá? Mi na primeira corda, o Si na segunda corda e o próprio Sol na terceira corda foram todos aproveitados, tá? Vamos trabalhar isso um pouco com o metrônomo. É importante que você faça essa repetição indo e voltando, repetindo várias vezes, para ir fazendo essa conexão e deixando sempre aquela ideia que a gente falou, né? Precisa sempre ter duas notas, pelo menos, soando ao mesmo tempo, para a gente ter o efeito, tá? Você pode, inclusive, pegar um andamento mais rápido, você pode, inclusive, pegar um andamento mais lento, se for necessário. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou deixar 2 exercícios, tá? Para a gente treinar o controle de acentuações
de dedilhados ternários em situações quaternárias, tá? Então, o primeiro exercício, a gente vai usar uma nota só, tá? E vamos pensar nessa acentuação que ela é cíclica, tá? Perceba que a acentuação, ela vai passar por cada um dos dígitos durante a sequência. Então, se a gente começar com P, o próximo dedo que vai acentuar no próximo grupo de semicolcheias vai ser o M, tá? Na sequência, o próximo acento vai cair no I e assim por diante. Outra ideia legal é a gente agrupar de 2 articulações por nota para ir assim incrementando um pouco mais de dificuldade e, por consequência, aumentando o nosso controle. Próximo exercício, a gente vai tocar as notas Lá e Si 2 vezes cada uma. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. A gente viu 2 maneiras diferentes de se pensar as escalas. Eu sugiro que vocês pratiquem os exercícios e os trechos, né? Busquem conhecer as obras que a gente apresenta no curso. E é isso, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu!